Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro de 2025, e nossos queridos amigos Michael Hudson e Richard Wolff estão conosco. Bem-vindos de volta. Feliz por estar aqui. Já que todo mundo está falando sobre o plano de paz de Trump, quero começar por aí. Michael, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Você mencionou em um e-mail que o que aconteceu em Gaza não é a guerra de Israel, é a guerra da OTAN. O que você quer dizer com isso? Bem, Trump disse à Fox News ontem à noite, e cito, "O importante é que as pessoas voltem a amar Israel. Eu disse ao Bibi que Israel não pode lutar contra o mundo inteiro. E Netanyahu vem dizendo que esta guerra vai muito além de Gaza e de Israel. É realmente uma luta em uma nona frente. E essa nona frente diz respeito a quem vai controlar a forma como os americanos veem as relações internacionais, a geopolítica do que está acontecendo. Acho que, se o confronto militar parasse, ao menos temporariamente, o conflito teria agora se deslocado para o campo político e cultural. E precisamos observar isso. Está se revelando um conflito muito mais profundo e duradouro. E vai além disso, Palestina e Israel. Acho que para responder à sua pergunta, a guerra em Gaza e na Cisjordânia não é simplesmente um conflito militar entre Israel e os palestinos, assim como a Rússia não está apenas em um conflito militar com a Ucrânia. Os palestinos não estão em guerra com Israel, mas com a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. E a estratégia de Israel é como manter a lealdade dos Estados, agora que as pesquisas de opinião mostram que os jovens estão do lado dos palestinos e não de Israel. O que isso significa para a continuidade do apoio americano a Israel? Bem, essa é uma luta muito mais duradoura e que vai além do campo de batalha militar. E trata-se de como o mundo molda seu pensamento sobre o que está acontecendo. Este é o campo de batalha mais profundo e mais ameaçador, o controle sobre a narrativa. Como enquadrar a questão, o que está sendo ensinado em escolas e universidades, e o que está se espalhando pelas plataformas da internet e pela mídia de massa. Esse espaço já caiu sob o controle de linha dura sionistas extremistas. E é sobre isso que tem sido toda a disputa da última semana. O TikTok. O presidente Netanyahu explicou que Israel está em guerra com o que ele chama de esta nona frente para controlar os Estados Unidos. Essa é a verdadeira guerra que está acontecendo. E esse controle não está sendo estabelecido militarmente, mas sim moldando a opinião pública dos Estados Unidos por meio de bilionários sionistas extremistas que influenciam os bilionários do Vale do Silício, que por sua vez controlam a mídia de massa. Você viu como eles se movimentam para assumir o controle da inteligência artificial, comprar o TikTok e redesenhar seus algoritmos, para substituir as imagens que o TikTok mostrava de bebês palestinos assassinados e outros ataques genocidas horrendos. Tudo isso está sendo apagado. O novo algoritmo está bloqueando qualquer discussão ou exposição no TikTok sobre o que Israel tem feito em Gaza e na Cisjordânia. Israel tem se concentrado, assim como seu exército, em matar dois grupos de pessoas, jornalistas e médicos. Eles precisam destruir qualquer tentativa de deixar o mundo saber o que estão fazendo. E os médicos não devem curar os feridos, especialmente as crianças que poderiam crescer lembrando o que está acontecendo com elas. Israel diz que se essas crianças viverem, isso representa uma ameaça ao judaísmo, porque Israel é um Estado judaico, o que significa, como diz Alistair Crook, uma teocracia e uma teorelespal paradigmatistorning. Então, essa guerra está se estendendo às igrejas. Sabe, o que as igrejas vão dizer? Vão dizer que essa guerra de Israel contra os palestinos faz parte da Bíblia, que o Senhor está apoiando Israel, como afirmou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, dizendo que precisa seguir a Bíblia.
Há toda uma tentativa de criar não apenas uma narrativa falsa, mas também de usar os algoritmos de todas as principais plataformas da internet. Facebook, Google, até mesmo o X. Se você tentar usar essas plataformas e elas agora puderem expurgar ou censurar qualquer discussão ou informação que não reflita uma opinião israelense, então você está moldando a opinião pública. Then you're shaping public opinion. And if you can take over the news like CBS News. E se você conseguir assumir o controle da mídia, como a CBS News, que acabou de ser assumida por um sionista fervoroso, você também está transformando as universidades que estão impedindo qualquer manifestação estudantil a favor da paz. Eles dizem, se você quer paz e não luta, então é antissemita, vamos expulsá-lo. E se você for um professor que descreve isso, vamos expulsá-lo, como fez a Universidade Columbia. E outras universidades estão fazendo o mesmo. Esta é uma guerra cultural, e é isso que está sendo ofuscado por toda essa discussão militar. E como nem Richard nem eu somos especialistas militares, acho que é isso que realmente precisa ser discutido no seu site, porque você já tem militares suficientes explicando a brutalidade do que está acontecendo. Explaining the brutality of what's happening. Você está sem som. Ok, de outro ângulo, mas você tem seu ponto. Já falamos sobre isso antes. Vá em frente. Deixe-me formular isso de uma maneira um pouco diferente, mas que complemente o que o Michael acabou de dizer. Aqui está a minha interpretação, ou talvez tradução seja uma palavra melhor, do que Trump disse na Fox News, na parte que o Michael citou. Não é o que o presidente disse literalmente, mas aqui está o que eu acho que está por trás das suas palavras. Que ele e seus assessores concluíram que a maré virou no mundo. Israel agora está perdendo a campanha de corações e mentes que lançou, fazendo muito pouco, muito tarde, e não conseguiu superar a realidade do que vem fazendo aos palestinos em Gaza nos últimos 2 anos. Certo? E já é tarde demais. Quer você queira dar crédito à mídia crítica global ou pendurar mais uma medalha na Greta Thunberg, não sei, mas ele está perdendo. E não acho que o presidente Trump se importe com isso, de qualquer forma. O que seus assessores lhe disseram é que a maré está mudando dentro dos Estados Unidos. Está se tornando politicamente impossível para ele continuar a política Biden-Trump de ser 100% pró-Israel. Mais do que até metade das pessoas em Israel são, em termos de política de guerra. Está se tornando perigoso. O AIPAC, apesar de todo o dinheiro que gasta e de toda a influência que tem, não prevaleceu. E ele está dizendo ao Bibi, olha cara, não posso continuar te apoiando se no meu país a opinião pública está se afastando de você. Eu fiz tudo o que podia fazer. Estou caindo fora. Agora você tem que fazer isso. E então ele diz algo ridículo. Você tem que fazer o mundo te amar. Bem, eu sei o que ele quer dizer. Ele quer dizer que o AIPAC precisa fazer algo para mudar a direção da opinião política americana. E novamente eu lembraria a todos, estamos agora a apenas algumas semanas de uma eleição que as pesquisas indicam que pode trazer um muçulmano socialista anti-Israel como prefeito da maior cidade do país. Essa é uma mensagem extremamente poderosa sendo enviada. Mesmo que ele perdesse a eleição, e não parece que vá, veja até onde ele já chegou. E se você acompanhar isso, o que eu venho fazendo, desde o início de seu esforço, muito antes de ele se tornar conhecido, um de seus principais apoiadores era uma organização chamada Jewish Voice for Peace, um grupo judaico pró-palestino e contra a guerra de Israel, na cidade que tem mais judeus do que qualquer outra nos Estados Unidos. Quero dizer, uau, o quê? E acho que eles estão aprendendo e estão muito preocupados. Marjorie Taylor Greene anunciou que vai votar com os democratas, porque não pode concordar com a política de enfraquecer o Medicaid para pessoas pobres. O Sr. Massey está tentando incansavelmente abrir os arquivos de Epstein. Há uma especulação séria
de que o verdadeiro motivo pelo qual fecharam o governo não tinha nada a ver com o Medicare ou qualquer outra coisa. Tinha a ver com adiar o desfecho dos arquivos de Epstein. Ok, eu não sei se essas coisas são verdadeiras ou não, mas se você juntar tudo, isso sugere que Michael está certo, que há um ponto de virada aqui. Essa questão, até mesmo os israelenses e os americanos agora entendem, é que a ação militar em Gaza precisa parar, porque é contraproducente. Está causando danos. O objetivo era dar mais segurança a eles. E como os críticos vêm dizendo há anos, isso não vai funcionar. Vocês estão tornando a própria situação mais difícil. E estamos vendo ao redor do mundo, até o comediante Jon Stewart explicando ao seu público que Netanyahu é quem está ameaçando provocar uma onda global de antissemitismo. O que ele quis dizer? Por causa do que vocês estão fazendo em Gaza, vocês enlouqueceram. Em nome de se preservar, vocês estão se destruindo. E isso me permite dizer, e tenham paciência comigo, nada é mais típico de impérios em declínio do que ver seus líderes fazendo coisas enquanto todos gritam para eles. Não faça isso, isso só piora o seu declínio. Mas eles não conseguem ouvir. Estão presos a esses modos de agir. E eu não sei se Netanyahu consegue ouvir nada disso também, mas essa é a minha suspeita. O Sr. Trump está percebendo que vai ter que escolher. Está muito claro quem será sacrificado. Veja, os alemães cometeram um holocausto, um genocídio, e ainda sofrem até hoje com a reputação que têm no mundo por causa disso. Como tudo isso ficou gravado na mente de milhões de pessoas. Não se desfaz isso rapidamente. Hitler morreu em 1945, e aqui estamos, 80 anos depois, e ainda podemos ver a Alemanha dentro da União Europeia. Quero dizer, minha família é parte francesa e parte alemã. Vivi os efeitos disso por toda a vida. Embora eu tenha nascido nos Estados Unidos, sou americano e tudo mais, estou plenamente ciente de que isso continua vivo e presente de mil maneiras. Israel vai levar muito tempo, se é que algum dia conseguirá, para se livrar do que fez. E agora o Sr. Trump está dizendo a eles, vocês vão me perder também, porque não vou sacrificar minha vida política, já que o AIPAC não consegue mais comprar e controlar a narrativa da forma que o Michael descreveu. Antes era muito bom nisso. Todos nós, de certa forma, admirávamos como fazia isso. Mas todos sabíamos, se pensássemos bem, que não duraria para sempre. Pois bem, ironicamente, o esforço mais agressivo para manter isso, a destruição de Gaza, é também o seu fim. Richard, há alguns meses, Netanyahu disse que os maiores inimigos de Israel são os judeus assimilacionistas. Isso é relevante para a candidatura de Mandami. Ele disse que os judeus assimilacionistas querem fazer parte de sua própria sociedade, querem fazer parte de sua própria economia. Eles não olham para Israel. Eles não colocam Israel em primeiro lugar. Os judeus americanos colocarão a América em primeiro lugar. Os judeus europeus colocarão a Europa em primeiro lugar. Eles são o inimigo. Bem, um amigo meu comentou outro dia que é como se Netanyahu tivesse lido 84 de Orwell e levado a sério a ideia de que quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro. Então o que Israel está tentando fazer é reformular todo o passado, toda a história do assentamento de Israel, desde o início. O Holocausto israelense, a Nakba, os assassinatos em massa, toda a história militar. Bem, como mencionei, para estabelecer tudo isso, é preciso controlar a narrativa. E é uma narrativa histórica, uma narrativa de notícias em andamento, e é coroada pelo que os estudantes aprendem. Quero discutir a economia de como essa narrativa surgiu, e tenho alguma experiência pessoal com isso. Lá na década de 1970, mais de 7 décadas atrás, vi como estava sendo preparado o terreno para a guerra cultural que se aproximava. Eu era economista em Wall Street, e alguns dos meus amigos mais antigos trabalhavam na Drexel Burnham.
Essa era a firma de banco de investimento especializada em aquisições corporativas e tomadas de controle com títulos de alto risco. Eu costumava me reunir com eles e às vezes fazia apresentações em reuniões do conselho. Vários dos seus gestores me disseram que a coisa mais importante em suas vidas era o sionismo. A Drexel era a firma de banco de investimento que desenvolveu os títulos de alto risco, junk bonds, para assumir o controle de empresas e transformá-las em veículos financeiros para ganhos de capital. Isso fazia parte da transição mais ampla do capitalismo industrial americano para o capitalismo financeiro predatório, fazendo ofertas de compra para transformar empresas em instrumentos financeiros. O principal organizador, Michael Milken, acabou sendo preso por negociações internas com os investidores da Drexel. O que ficou claro para mim foi que esses investidores eram famílias judias antigas. E mais do que isso, eram sionistas. E os detalhes financeiros sobre tudo isso foram amplamente divulgados. Mas o que não é reconhecido é que havia uma espécie de pacto pessoal entre todos esses investidores, de que eles iriam se tornar muito ricos, jogando segundo novas regras, do tipo que os escritórios de advocacia e as empresas de investimento tradicionais não tocariam, fazer aquisições hostis em vez de propostas de fusão amigáveis. O acordo era que todos deveriam destinar uma parte substancial de seus ganhos à causa sionista. E isso ia além do AIPAC, significava apoiar a causa sionista em muitas e muitas dimensões. Algumas décadas depois, encontrei-me com alguns dos antigos estrategistas da Drexel que haviam criado suas próprias empresas. Eles aplicaram esse princípio de que, para aderir a essa classificação corporativa, esses investidores, que eram os que estavam assumindo o controle do Vale do Silício, das ações de empresas de internet e das ações de tecnologia da informação, focaram nisso desde o início. Tornaram-se multibilionários. No caso de Larry Ellison, agora trilionário, eles conseguiram operar com um tipo de liberdade para atacar a economia em geral que os bancos de investimento, empresas e escritórios de advocacia tradicionais não tinham. Avançando para a última década ou algo assim, você tem as maiores firmas de investimento, aquelas do Vale do Silício. Essas empresas são todas lideradas por sionistas que trabalham em conjunto com Israel e o partido Likud, bem como com o AIPAC. Eles são ativos em campanhas políticas nos Estados Unidos. Eles estão usando parte de seus bilhões de dólares para promover a causa sionista. E essa tentativa de moldar a opinião pública americana está centrada no setor financeiro, especificamente no controle financeiro do setor de tecnologia da informação, as principais plataformas de comunicação pela internet. Tudo o que eu estava discutindo antes, onde a guerra da informação está sendo travada, inclui a tomada da CBS News para promover posições sionistas, a tomada de redes aqui, a tomada de publicações da grande mídia e a enorme propaganda dentro das igrejas, especialmente as igrejas fundamentalistas, para impulsionar esse falso cristianismo baseado na Bíblia de Scofield e na ideia de que Deus disse a Israel: matem todos os não-judeus, para que vocês tenham o fim da história e Jesus possa voltar, levar todos nós para o céu e mandar o resto para o inferno. Essa é a loucura que tem sido essencialmente patrocinada pelos israelenses, incentivando igrejas cristãs ingênuas a transformar a forma como as pessoas veem os Estados Unidos como um país cristão. Isso não é algo que os católicos tradicionais, ou a maioria das igrejas protestantes, como existiam antes de 1900, sequer reconheceriam hoje. É por isso que Trump fez o acordo com a China, forçando a venda do TikTok como parte dessa campanha. Junto com o Facebook, o X e outras plataformas e meios de comunicação, para criar a perspectiva sionista. E da mesma forma, você deve se lembrar de que Hitler criou uma história falsa,
dizendo que como o mundo foi arruinado pelos problemas de dívida das décadas de 1920 e 1930, ele tentou culpar tudo nos banqueiros judeus. Bem, o fato é que o sistema bancário americano e o europeu eram bastante antissemitas. A origem desses banqueiros internacionais remonta à Igreja Católica no século XII, que os criou para levantar empréstimos de guerra para reis leais à Igreja e engajados em suas guerras religiosas e cruzadas. Então havia essa história falsa. A verdade é que a presença financeira judaica nos Estados Unidos não estava no setor bancário. Quando comecei a trabalhar em bancos na década de 1960, havia um antissemitismo evidente. Eles não contratavam pessoas judias. Um banco em que trabalhei chegou a contratar um funcionário negro antes de contratar um judeu. Então, como você explica a presença judaica? Eles atuavam no setor de corretagem, nos setores de ações e de bancos de investimento, empresas como a Drexel Burnham, e não em bancos tradicionais. E é essa reconfiguração do mundo dos bancos de investimento que custou bilhões, talvez até trilhões de dólares. Parte disso tem a ver com o fato de se tornarem, na prática, isentos de impostos, pagando muito menos imposto de renda ou sobre a riqueza do que 90% da população. Portanto, acho apropriado explicar como a potência econômica por trás desse esforço de propaganda não está apenas moldando a forma como os americanos pensam sobre Israel, mas também influenciando a Europa, já que as empresas americanas de internet e do Vale do Silício controlam as principais companhias que operam lá. O que você está vendo são essas empresas usando algoritmos e inteligência artificial para agir como uma forma de censura que vai muito além dos Estados Unidos, abrangendo toda a economia mundial. Usando o Facebook, o Riz e todas essas outras plataformas, agora o TikTok, estamos vendo uma luta global para remodelar a história de uma maneira tendenciosa, extremista e sionista de pensar. Uma forma de pensar da Guerra Fria, neoconservadora, oligárquica de direita. Toda a narrativa está se tornando oligárquica, neoconservadora e sionista. Esse é realmente o conto da disputa que provavelmente veremos nos próximos anos. É muito útil ter esse tipo de histórico. Michael é excepcional nisso, e tem sido assim há muito tempo. Os livros que ele escreve, os artigos que ele escreve, eles te transportam de volta. Eles respondem a pergunta. Outras pessoas percebem algo. Michael faz a pergunta, por que é assim? Por que, por exemplo, os judeus seriam proeminentes em um determinado setor, mas não em outro? E então, como isso ajuda a explicar por que o Vale do Silício é habitado pelas pessoas que estão lá agora, em vez daquelas do setor bancário tradicional? Ele explica que os judeus foram excluídos do sistema bancário tradicional, então seguiram outro caminho, e isso se torna parte da história. Bem, eu quero fazer a mesma coisa. Os judeus sempre estiveram divididos, desde que ouço falar sobre isso, entre aqueles que achavam que deveria haver uma pátria, um Sião, um lugar para os judeus, e aqueles que não achavam. E todos sabemos que parte da razão deve ter sido o fato de que eles foram excluídos quase em todos os outros lugares. O antissemitismo, de uma forma ou de outra, podia levar as pessoas a pensar, puxa, se estivéssemos em um país que controlássemos, talvez finalmente não fôssemos vulneráveis ao que nos aconteceu na Espanha com a Inquisição, na Alemanha com o Holocausto, e assim por diante. Ou na América, com as formas mais polidas de antissemitismo que há muito existem aqui e ainda permanecem. E quero lembrar as pessoas, por que os judeus entraram no setor financeiro? Isso costumava ser uma crítica, que as finanças, como Engels certa vez escreveu, mostram como o socialismo pode assumir uma forma tola. A palavra dele, estúpido, é quando você acha que o problema não são os capitalistas, mas o judeu. O antissemitismo é o socialismo do homem estúpido, foi assim que ele articulou.
Bem, os judeus não podiam fazer parte da Europa feudal. Eles não eram aceitos, nem como servos, nem como vassalos, nem como senhores. Então, como iriam viver? Eles não podiam viver da terra como todo mundo em um sistema econômico rural. Então se tornaram intermediários. Tornaram-se os comerciantes que não tinham um pedaço de terra, que se deslocavam de um lugar para outro, comprando barato e vendendo caro, porque é assim que se vive se você é um comerciante. Certo, então eles se tornaram comerciantes. Mas não há mistério aqui. Você não precisa da Bíblia para entender nada disso. Você precisa de um pouco de história econômica para entender exatamente como isso evolui. Mas isso me leva ao ponto, e talvez aqui o Michael e eu discordemos. Acho que ele está certo ao expor a questão, mas acredito que um dos lados agora está claramente perdendo, e é o lado que costumava vencer. Em outras palavras, estamos em um momento em que os antigos vencedores, as pessoas que fizeram o acordo, a ala sionista da comunidade judaica, que aliás sempre foi uma minoria, mas uma minoria importante, tinham muitos recursos. Eles conseguiram seu pequeno país, o construíram com a ajuda de judeus de fora, é claro, e com o apoio de aliados como os Estados Unidos e o Reino Unido. Mas acabou. Acabou não porque este ou aquele fracassou, mas porque eles fazem parte dos perdedores na economia mundial de hoje. Esse é o problema deles. Esse é o problema do Sr. Trump. Se ele não tivesse outras 6 crises desabando sobre ele, poderia dar mais ao Sr. B. Ele não consegue mais fazer isso. Simplesmente não consegue. É caro demais. E agora isso se tornou caro para ele politicamente. E como é só isso que ele tem, sabe? Ele levou 300 generais e almirantes a Washington há algumas semanas. Ele os insultou, fez um ministro da defesa idiota dizer que eles eram gordos e não estavam à altura dos padrões. É ultrajante o que ele fez. É uma falta total de sensibilidade fazer algo assim. Trump, da mesma forma. Eles estão em apuros. É por isso que eles fizeram aquela loucura e depois estragaram tudo. Sabe, se você tem muitas dessas situações, já não é mais o fracasso deste ou daquele plano ou alguma estratégia equivocada. Não, não. É preciso juntar as peças. O que está acontecendo aqui? E ele está dizendo ao Sr. Netanyahu, olha, você precisa mudar as coisas, a posição de Israel no mundo. Isso vai ser muito difícil para Israel. Por que pedir isso a um país, certo? É como pedir à Lua. Não dá. Por que você estaria em posição de fazer isso? E ele deixando claro de quem é a responsabilidade. Esse trabalho impossível. São eles, não eu. Eu voltei. É um pouco como o que ele vem dizendo aos europeus. Não estou mais envolvido nesta guerra na Ucrânia da mesma forma que antes. Vocês podem fazer isso. É melhor que façam. Mas não vou mais ajudá-los a fazer isso, exceto de forma periférica. É isso que ele está dizendo a todos. É porque os Estados Unidos não podem mais desempenhar o papel que desempenhavam antes. Estamos desse modo, perdoe-me, completamente invertido, tentando dizer ao mundo e a nós mesmos que o império acabou. E precisamos elaborar uma nova narrativa, uma nova estratégia, um novo sistema de alianças, uma nova estrutura de segurança, seja qual for a linguagem que se queira usar. Acabou. Estamos em um novo momento. E não podemos sair disso pela via da militarização. Lá vai o Richard de novo, sendo razoável. Eu não acho que Israel seja razoável. Eu conheço essas pessoas, são fanáticas. Trabalhei com Netanyahu, com o chefe do Mossad, com seus assessores, e não há chance de que mudem. Eles não vão ser razoáveis com os palestinos. Estão comprometidos em exterminá-los. Os cristãos americanos estão comprometidos com o genocídio. Você viu isso em toda a decisão de se livrar do Sr. Kirk há um mês. Ele queria tentar ser um pouco mais razoável e refletir exatamente o que o Richard vem dizendo. Foi morto. Qualquer recusa em aderir totalmente ao programa deles é tratada da mesma forma que os congressistas republicanos aqui na América são tratados, expulsos do grupo interno se não seguirem 100% o extremismo.
the insider group, if they don't go 100% with the extremism. I think we're dealing with an extremist. Acho que estamos lidando com uma ideologia extremista, com um tipo de convicção fundamentalista religiosa que não está aberta à razão. E Trump adora fazer promessas, dizer, aqui está uma promessa de paz. Mas ele não tem a menor intenção de cumprir essas promessas. Só nas notícias de hoje, o peso argentino está desabando, porque Trump havia prometido 20 bilhões de dólares a Milei e à Argentina, e ele realmente não fez nada. Assim como fez promessas à Rússia para tentar ao menos estabilizar a diplomacia. E nos últimos 2 dias, um porta-voz russo disse que Trump não cumpriu uma única promessa que fez. O que você está vendo hoje é a euforia de uma promessa que será quebrada assim que Israel entrar em guerra com o Irã. E você pode imaginar as consequências disso. Mas quero continuar a lógica do que estou dizendo. O que você faz se for um extremista? É preciso ser totalitário quando se trata de conhecimento. E Trump declarou guerra às universidades dos Estados Unidos, tratando os estudantes que protestam contra o genocídio como inimigos, expulsando-os. Ele está seguindo o exemplo dos doadores sionistas das universidades, que disseram que vão cortar todo o financiamento para Harvard e outras universidades de prestígio que não apoiem uma posição sionista, especificamente anti-Palestina. E eu acho que o trauma que os estrategistas sionistas têm em mente são os protestos contra a guerra do Vietnã, feitos por estudantes americanos. Os assassinatos em Kent State, onde manifestantes estudantis contrários à guerra foram baleados. Foi isso que levou o presidente Johnson a renunciar em 1968 e declarar que não concorreria novamente, porque não conseguia ir a lugar algum nos Estados Unidos sem ter que sair pelos fundos dos hotéis, onde ninguém gritaria, ei, LBJ, quantas crianças você matou hoje? Tudo isso está na mente deles quando pensam que não querem que as universidades e os jovens assumam uma posição em favor da paz, porque a paz é assimilacionismo. Paz é dizer que desejar a paz é negar que o controle conjunto dos Estados Unidos e de Israel sobre o petróleo do Oriente Próximo e de todo o Oriente Médio está em jogo. Bem, em dezembro passado, o senador norte-americano Tom Cotton apresentou um projeto de lei no Senado que busca eliminar qualquer uso federal do termo Cisjordânia e substituí-lo por Judeia e Samaria. E na Flórida, o governador tentou insistir que os livros didáticos usados nas escolas do estado reescrevessem a história para adotar essa terminologia diferente. A própria terminologia é uma forma de identificação. Ela indica de quem é a linguagem que você vai usar. A Câmara dos Representantes também tem um projeto de lei determinando que o governo remova todas as referências à Cisjordânia das discussões do governo dos Estados Unidos. Os combates com Gaza podem continuar, então os colonos israelenses estão agora redobrando sua onda de assassinatos contra palestinos na Cisjordânia. Eles estão queimando oliveiras e destruindo casas. They're burning their olive trees. They're destroying their houses. They're bombing all of their. Eles estão bombardeando todas as casas para expulsar as pessoas. A guerra na Cisjordânia agora é tão brutal quanto era em Gaza, mas não há proteção militar para isso. É sintomático do controle da mídia que isso não tenha sido discutido em nenhum lugar, exceto na internet. Richard disse no início do programa que ele não tem as informações. Nós não temos acesso às informações. Richard, você e eu temos informações melhores do que o presidente Trump tem. Nós lemos a internet, lemos o jornal, sabemos o que está acontecendo. Trump está cercado por sionistas neoconservadores, e apesar de ter a perspectiva de relações públicas que você descreveu, ele não tem compreensão do panorama geral que você e eu, e acho que a maioria das pessoas que acompanham o canal do Nima, temos. Isso é o que mais chama atenção em tudo isso. Bem, eu acho que sabe. O tempo dirá como isso vai se desenrolar. Posso estar errado.
Posso estar errado ao dizer que está havendo uma mudança contra Israel e que isso é um sintoma disso. Mas deixe-me te dar mais algumas evidências de que pode estar havendo uma mudança. Certo, o sistema político britânico está agora em estado de colapso. Quero dizer, praticamente todos os pontos de vista sobre a Grã-Bretanha, dentro e fora do país, concordariam com isso. O Partido Trabalhista perdeu praticamente todo o impulso que ganhou ao vencer a última eleição e colocar Starmer como primeiro-ministro. O Partido Conservador, que governou a Grã-Bretanha durante a maior parte dos últimos 30 anos, está em sua fase final. Pode desaparecer. Está tão enfraquecido neste ponto de sua existência. As pesquisas estão contra isso. A liderança está em conflito interno. É realmente uma sombra. E um partido de extrema-direita, o Reform Party, provavelmente está na melhor posição no momento, caso houvesse uma eleição. É um partido minoritário, com muito pouca história, e um homem muito estranho à frente. Mas o que está claro é que o programa de se livrar de um líder trabalhista muito popular, Jeremy Corbyn, o que foi realizado pelo Sr. Starmer, o homem que agora está no cargo, difamando Corbyn, culpando-o por não ser suficientemente vigilante contra o antissemitismo, quando a verdadeira questão era seu apoio à Palestina, isso acabou. Esse é um jogo que se pode jogar uma vez, mas nunca duas. É como a ameaça de cometer suicídio. Você pode tocar muito bem uma vez, mas na segunda vez simplesmente não tem o mesmo impacto. Quero lembrar a todos que há uma semana houve uma greve geral na Itália. O país inteiro parou. As pessoas saíram às ruas e deixaram de trabalhar em solidariedade com o Sindicato dos Estivadores, que havia se recusado a carregar ou descarregar cargas israelenses de qualquer navio atracando em portos italianos. E alguns dias antes disso, houve grandes mobilizações em toda a França, em 18 de setembro, 2 de outubro e 10 de setembro, essas 3 datas. Entre todas as bandeiras carregadas pelos milhões que lotaram as ruas da França, havia bandeiras palestinas visíveis por toda parte. Não é só Mamdani em Nova York. Há uma virada global em curso. Olha, é notável que tenha demorado tanto, considerando há quanto tempo os israelenses vêm fazendo o que fazem em Gaza e na Cisjordânia. E considerando, sabe, a forma como trataram os árabes, que, lembremos, são aproximadamente metade da população de Israel, há essa divisão no país e tudo mais. Demorou uma eternidade, mas acredito que agora temos sinais. A Grã-Bretanha reconheceu a Palestina como um Estado. A maioria dos outros europeus também o fez. A Irlanda fez isso há muito tempo, mas Espanha, Itália e Alemanha, acredito, estão prestes a fazê-lo. A França já fez. Quero dizer, o isolamento de Israel é praticamente total. Você tem até conservadores andando pelos Estados Unidos, tentando explicar ao povo americano que em breve teremos 10 bilhões de pessoas na Terra, e metade delas, 5 bilhões, será muçulmana. Há um problema aqui, e está se tornando impossível fingir o contrário. Todo o dinheiro dos bilionários do Vale do Silício e toda a expertise que a AIPAC demonstrou não são suficientes. Você não pode ir contra uma mudança histórica quando chega a sua hora. O Michael pode estar certo. Talvez ainda não tenha chegado. Posso estar vendo coisas que, mesmo somadas, ainda não bastam. Antes eu não pensava assim, mas agora penso. As comunicações que recebi no último mês da França e da Itália e um pouco da Alemanha mostram que a questão israelense, que na Alemanha sempre foi muito sensível por causa da culpa coletiva e tudo mais, simplesmente não funciona mais. A alternativa para a Alemanha, a herdeira de direita do passado nazista, tornou-se o que é agora, o maior partido individual, superando os democratas cristãos na Alemanha pela primeira vez. E sua posição é inconfundível. Ela não é mais contida, como costumava ser, pelo legado do Holocausto. Para os israelenses, isso é uma notícia indescritível ruim.
Você tocou no ponto realmente importante. O que o resto do mundo vai fazer? Alguns dos meus amigos que ainda estão ligados ao Partido Democrata sugeriram impor um compromisso de teste decisivo aos candidatos políticos. Não aceitar nenhuma contribuição de campanha da AIPAC ou de outras organizações sionistas. E se aceitarem esse tipo de financiamento, então os eleitores democratas são convocados a rejeitá-los e, caso vençam as primárias, a se abster de votar neles, mesmo que isso signifique perpetuar a dominação republicana no Congresso. É preciso se livrar dos candidatos financiados pela AIPAC, que refletem interesses sionistas. E além da política eleitoral, há toda a ameaça iminente da decisão Citizens United da Suprema Corte. Essa é a tragédia moderna, tão destrutiva quanto a decisão Dred Scott, que antecedeu a Guerra Civil. O Congresso precisa aprovar uma lei que proíba contribuições privadas para campanhas políticas, além de um limite determinado, com penalidades por suborno e corrupção a infratores. Essa é a única maneira de cortar o fluxo de dinheiro que sustenta essa posição podre, neoconservadora, pró-guerra, oligárquica e antitrabalhista no Congresso. Sem uma legislação desse tipo, os Estados Unidos e seu sistema político continuarão sendo uma oligarquia, não uma democracia, uma oligarquia controlada por uma minoria extremista de instituições financeiras ricas e neoconservadores internacionais alinhados a elas. Em última instância, caberá aos próprios Estados Unidos, e o mesmo vale para a Europa e outros países. Cabe a esses outros países fora de Israel liderar o movimento de oposição ao genocídio que está ocorrendo e a toda a ideia de nacionalismo étnico e limpeza étnica que existe na Ucrânia contra os falantes de russo, no Oriente Médio, pelos decapitadores da Al-Qaeda e do ISIS, apoiados pelos americanos que estão à frente disso agora, e por Israel em Gaza e na Cisjordânia. E se você reconhece que a guerra de Israel contra Gaza e o Hamas é contrária aos princípios mais amplos da civilização, princípios que levaram séculos para se desenvolver, as leis da guerra, as leis da diplomacia internacional, as leis das relações internacionais, então você percebe a tragédia que está ocorrendo ao reverter todo esse impulso de um século de tentar estabelecer normas básicas de civilização. Parece que perdemos o Michael. Parece que o Michael travou. Tá bom, deixa eu continuar enquanto esperamos ele voltar. Deixe-me retomar esse ponto. Richard, já que você mencionou o caso da Alemanha, aqui está a pesquisa que eles fizeram lá. 3 em cada 5 eleitores acreditam que as ações de Israel em Gaza podem ser chamadas de genocídio. E isso é significativo, como você disse. Pode continuar. This is meaningful, as you've mentioned. Go ahead. But I want to underscore the notion. Mas quero enfatizar a ideia de ver isso como um sintoma de um declínio maior, uma rejeição ativa daquilo que costumava ser, pelo menos oficialmente, as regras e normas de comportamento aceitável. Eu entendo que, secretamente, essas normas são violadas pelos serviços secretos de muitos países o tempo todo. Eu entendo isso, e não estou questionando. Esse é um problema sério, mas é um outro passo quando se faz isso abertamente e publicamente. E acho que quero apontar algo que talvez até sirva como um argumento contra o que estou dizendo. Eu observei, e tenho certeza de que todos vocês também viram, que no último mês, em pelo menos 4 ocasiões, das quais tenho conhecimento, os Estados Unidos decidiram bombardear e destruir barcos no Caribe que estavam navegando nas águas próximas à Venezuela. In the water near Venezuela. Each time we were told by the president. Cada vez, o presidente nos dizia que esses barcos estavam envolvidos no tráfico de drogas e que as pessoas a bordo foram mortas, impedindo-as assim de concluir o que quer que estivessem fazendo com as drogas. Então matamos 11 em um caso, 4 em outro, e eu não me lembro do número de pessoas nos outros 2 barcos. Certo,
Nessa situação, o presidente que anunciou e autorizou esses atos está atuando como policial, júri, juiz e carrasco. Nos Estados Unidos, a participação no tráfico de drogas não é um crime punível com a morte. Você não é morto por isso, mesmo que seja considerado culpado. You don't get killed for that. If you're found guilty, you have to have a chance. Você precisa ter a chance de ver as provas apresentadas contra você. Você precisa ter um advogado. Você precisa poder questionar e contestar as provas. Depois, o caso vai para um júri. E somente se o júri decidir por unanimidade que você é culpado, é que você será punido. Sendo a punição, em 99% dos casos, algum tipo de prisão. Nós não matamos essas pessoas, certo? Nós não fazemos isso na América. Já é ruim o bastante, mas geralmente só matamos pessoas que mataram alguém. E não há nenhuma prova, nem mesmo apresentada pelo presidente, que não mostrou prova de nada, de que essas pessoas tenham matado alguém. But he didn't show any evidence that these people had killed anyone. This is and no one in the official position. E ninguém, em nenhuma posição oficial no governo dos Estados Unidos, até onde eu sei, e não sou especialista, mas não ouvi nenhum protesto. Depois que ele fez isso, pela primeira vez, fez uma segunda, terceira e quarta vez. Isso é inacreditável. É o assassinato oficial de pessoas sem necessidade de provas, sem procedimento, sem devido processo legal, sem presunção de inocência, até que se prove o contrário. Nada disso. E a penalidade máxima? Execução. Sou o único aqui achando isso bizarro. Por que alguém faria isso? Esqueça se é verdade ou não que essas pessoas estavam envolvidas com drogas. Eu não sei. Mas independentemente disso, por que fazer isso? Por que seria tão difícil mandar a marinha que está lá prender essas pessoas? Certo. Board them. Check out, Aborde-os, verifique-os, entende? Traga-os de volta e submeta-os a isso. Por que você não faria isso? Por que matá-los primeiro? E aqui está minha resposta novamente. Estou vendo, e adoraria estar errado, estou vendo desespero. Vejo pessoas se reunindo em uma sala. Elas precisam fazer algo. Elas têm essa mentalidade. Estamos perdendo algo. Precisamos agir de uma forma que, com sorte, gere apoio. E sabe, entrar em guerra, pelo menos por algumas semanas ou meses, faz isso por você. É terrível como o DuPont desmorona depois de uns meses. E essa tem sido a experiência americana. No Vietnã, no Afeganistão. Essas guerras foram perdidas em parte porque o povo americano deixou de apoiá-las como fazia no início. O mesmo vale para o Iraque. Mas, por um curto período, há um impulso, e agora você está agindo. Veja, todas as leis do mundo não permitem que um país mate pessoas em barcos de outro país e alegue que elas estavam envolvidas em alguma transação de que não gostamos, algo que nem mesmo punimos com pena de morte. É um comportamento extraordinário de um regime que age de forma extraordinária. Então, vejo um nível de desespero, e menciono isso porque acho que deve ser levado em conta na forma como analisamos todas essas outras questões, porque essa histeria, esse desespero, está presente em todos os aspectos. É isso. Parece que o Michael está tendo algum tipo de problema com a conexão de internet dele, Richard. Seth, estão. Muito obrigado, Richard, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Como sempre, e estou ávido para conversar com você novamente na próxima semana. Mas... Bye-bye.